porque eu apostei que o Vasco ia conseguir chegar perto, pelo menos, da classificação, mas não deu, não passou nem assim um pouquinho perto, né, Garoni? 1-1 ontem em São Januário, com o Vasco já tomando gol no primeiro tempo, aí foi aquela ducha de água fria, e o time nem estava fazendo um jogo tão ruim, mas a impressão que dá é que hoje a gente pode dizer que venceu o melhor, passou, né, classificou o time que tinha que passar, né? Eu acho que o Del Valle, nos 2 jogos, nos 180 minutos, provou que é um time melhor do que o Vasco. E aí, Garoni? Primeiro, boa noite todo mundo, boa tarde. Todo mundo no chinelinho hoje, né? Todo mundo em casa. Tô vendo vocês, hein? Mas a gente costuma brincar que futebol é caixinha de surpresa, né? Não teve surpresa nenhuma, né? O torcedor do Vasco se apegou muito ao imponderável e natural acontecer dessa maneira, pode acontecer uma virada, São Januário vai jogar, vai pulsar, mas a grande verdade, talvez a bola do jogo, que poderia ter mudado o jogo, foi aquela do Verratti ali com 8 minutos, né? Uma cabeçada que o goleiro do Del Valle faz uma defesaça. Aquela se entra, talvez a gente pudesse pensar ali num jogo sendo construído de uma maneira diferente. Mas assim, tirando aquela bola, até o momento do gol do Del Valle, o Vasco não construiu mais nada, né? Então quando o Del Valle, na primeira chegada do Del Valle, praticamente faz 1-0, ali acabou. Ali é um 5-0 ali no agregado, que sabia-se que não teria como reverter. E não conseguiu jogar nem pela honra, né? A gente falou muito isso aqui ontem, né? Falou, olha, o Vasco é muito difícil, não tem como você olhar para o 4-0, para o 5-0, mas o Vasco precisa vencer. Pensando em campeonato, pensando em temporada, né? Não na Copa Sul-Americana, mas pensando em campeonato brasileiro, pensando em temporada. E o que a gente viu em campo ontem foi um Vasco, a gente falava que tinha que ser um jogo quente, né? Tirando a bola do Verratti, foi um jogo muito morno. Foi um jogo ali onde o Vasco teve um domínio de posse que deveria ter, porque o Del Valle estava jogando com 4-0 já ali guardado no bolso, que virou 5 logo no primeiro tempo. Então, assim, o Del Valle não precisava se expor, o Del Valle não precisava ter posse de bola. Então, ele deu a bola para o Vasco e beleza, vê aí o que vocês vão fazer, e fez muito pouco, né? O Vasco foi depois conseguiu uma chance, acho que um pouquinho antes do gol do Del Valle, tem a bola do Ryan também, outro cruzamento que o Ryan perde ali cara a cara e logo depois sai o gol do Del Valle. 2 chances, realmente boas oportunidades para um time que tinha que fazer 4 pelo menos, antes do 1-0, depois você tinha que fazer 5 pelo menos, e aí ficou realmente muito complicado para o Vasco. Eu acho que a eliminação, depois do que foi em Quito, era esperada, mas esperava-se pelo menos do Vasco uma atuação mais convincente, uma vitória pelo menos sobre o Del Valle, brigando até o fim, realmente. Não, o Diniz até falou na coletiva depois, não, mas o time brigou até o fim, tentou, mas assim, cruzamento para a área para o Verratti. A grande verdade, a gente até fala muito de dinizismo, o que o Diniz poderia entregar, a forma de jogar do Diniz, mas nem isso dá para cobrar hoje do Diniz, ou no sentido de o Vasco está mal porque está jogando a lá Diniz. Não, nem isso a gente vê. A gente vê um time que joga muito parecido, inclusive, com o que jogava o Vasco do Carille, o que jogava o Vasco do ano passado, que era um time então muito independente. Está devendo o Diniz, Garoni? Diniz está devendo? Sim, até pela ideia dele. Está devendo, assim, está claramente devendo em relação ao resultado, mas acho que está devendo, inclusive, em relação ao que ele pensa sobre o jogo. O Vasco ontem, claro que não teve o Coutinho mais uma vez, mas isso é uma realidade do Vasco. Não ter o Coutinho em campo não é uma exceção. Ele não esteve em campo 50% da minutagem do clube, do time, desde que voltou. Então o Vasco já deveria trabalhar com a realidade de não ter o Coutinho em pelo menos metade do tempo em que ele vai jogar, o time vai jogar. Então é uma realidade, o Vasco não conseguiu sanar. Então o Vasco teve muita dificuldade de construção. É um Vasco ainda que cruza a bola o tempo todo com o Verratti. E o Verratti não vive uma grande fase. E assim como o Coutinho não tem um substituto, não tem um reserva, o Verratti também não, apesar de ter feito o gol ontem. Mas ele poderia ter feito aquele aos 8, teve uma chance logo depois que o Del Valle faz 1-0, uma chapada, também outro cruzamento da esquerda do Nuno, ele dá uma chapada em cima do goleiro, poderia ter mudado ali, não sei se o rumo da classificação, mas pelo menos o panorama do jogo. Então é o Vasco que expõe suas limitações toda vez que entra em campo. Né? O torcedor aguarda ali, talvez, esperançoso por uma virada de chave que teme e não acontecer. Ou quando acontece num jogo, como aconteceu contra o São Paulo, ela não tem consistência. É uma casualidade. Né? Como aconteceu contra o Fortaleza, o Melgar, são jogos de exceção. Não são jogos que, próximo jogo vai fazer isso de novo. Não vai. Ou não tem feito, pelo menos até aqui. Então é uma situação assim, muito complicada para o Vasco. A situação do Vasco hoje, olhando para o Campeonato Brasileiro, restante de temporada, é muito complicada. Porque a gente vai até ver, acho que a gente tem um trechinho depois da entrevista do Diniz,
que ele fala mais uma vez sobre a dificuldade de contratar reforços, a dificuldade financeira do Vasco, e eu acho impressionante como o Vasco, em toda oportunidade que tem de declarar ao mercado abertamente que não tem dinheiro, que está com problemas financeiros, o faz. Acho que deve ser o único clube que fica o tempo todo martelando que não tem dinheiro. Eu fico imaginando um amigo meu que reclama o dia inteiro que não tem dinheiro, que está apertado de grana, que está passando necessidade, virar para mim e falar, vou comprar teu carro. Eu falo, não vou vender. Como é que o Vasco quer comprar jogador no mercado se ele todo dia ele fala que não tem dinheiro, que ele não consegue contratar jogador porque ele não tem dinheiro? Eu não consigo entender essa postura. Antes já foi o Pedrinho falando isso, já foi o Admar Lopes, era o Marcelo Santana anteriormente, era o Carille, agora é o Diniz. Então, assim, é claro que o Vasco não vai conseguir sair do dia para a noite, mas o Vasco também não parece ter um projeto para sair. Acho que esse é o grande ponto hoje, né? Não parece existir um caminho nem financeiro, nem técnico, administrativo, de maneira geral, para mudar essa rota. Parece que está todo mundo esperando acontecer uma mágica e o time começar a jogar o que nunca jogou. E é improvável que isso aconteça. Até porque o time tem perdido algumas peças, o Coutinho está constantemente, como eu falei aqui, ainda isso não é uma opinião, isso é um dado estatístico. Desde que ele estreou pelo Vasco, se você pegar a minutagem do time e a minutagem do Coutinho, a minutagem do Coutinho em campo não bate 50%. Estava em 50,3% e ele ficou fora dos últimos jogos, está abaixo de 50% nesse momento. O Verratti, até pela idade, é natural a oscilação, é natural que ele não aguente jogar 90 minutos o tempo todo. E isso é algo muito claro há 2 anos, desde que ele chegou. O Vasco não tem um camisa 9, alguém que vista a camisa 9. Numericamente falando ali, o númerozinho. Porque o Vasco não consegue ter um outro centroavante para a vaga do Verratti, para rodar ali com o Verratti, para dividir minutagem, para o momento onde a bola não está entrando, você colocar em campo. O Vasco não tem. Não é que tem alguém que não... Não, o Vasco não tem. O mais próximo é o GB, que é um garoto que estava no Sub-20 ontem. Então, a dificuldade que o Vasco tem para a temporada é muito grande. E parece não haver hoje dentro do Vasco uma autocrítica. Constantemente o problema é de terceiros. É a dívida que veio da gestão. Como recorrente é no Vasco, muda dirigente, muda gestão, constantemente é a famosa herança maldita que é deixada, né? Mas não é uma surpresa para ninguém. Quando alguém concorre à presidência do Vasco, assume essa responsabilidade e entra lá, não para falar dos problemas, todo mundo já conhece os problemas do Vasco, entra lá, na teoria pelo menos, para resolver, ou para tentar resolver. E aparentemente a gestão do Pedrinho é mais uma gestão que não vai conseguir resolver problema nenhum ou minimizar. Até porque dentro desse discurso mesmo de que não tem dinheiro, é um time que na janela passada gastou 50 milhões de reais. E desses 50 milhões, só um jogador joga. Né? Então, assim, aliás, desde que o Pedrinho assumiu, são 70 milhões investidos e só um jogador joga, que é o Nuno. Os outros jogadores não jogam. Ou alguns nem estão mais em São Januário. A não ser o Coutinho, é verdade, mas chegou a custo zero inicial. Então, desses 70 milhões investidos, gastos, que possivelmente não foram pagos ainda, vai ficar lá para frente, mas que vai estar na conta do Vasco em algum momento, só um jogador joga. Então, assim, não tem como falar do campo sem falar da gestão. Ela é simplesmente um reflexo. É da gestão atual, da gestão anterior, mas quem assume e tem que assumir a responsabilidade hoje é quem está lá dentro. E o Pedrinho não tem assumido, tanto que não aparece em coletiva, não aparece para dar satisfação. Ontem, mais uma vez, o João Vitor, inclusive, deu declaração depois do jogo de maneira meio debochada ali, meio que se desfazendo, fazendo pouco caso do torcedor. João Vitor que até fez um bom jogo contra o Del Valle ontem, fez o cruzamento para o gol do Verratti, chegou a dar uma olhada para a torcida, depois fez o cruzamento no sentido de que olha aí o que eu fiz, o Vasco tomando um 5-1 no agregado e acha que ainda tem alguma coisa para virar para falar para o torcedor, né? E aí depois, numa entrevista pós-jogo, foi perguntado, né, o que fazer para o torcedor ganhar a confiança de novo, o que fazer, o que ele pode fazer, o que o Vasco pode fazer para retomar a confiança do torcedor. E falou, com eles precisam voltar a confiar, né? Eu não posso fazer nada. Foi essa a declaração, basicamente, do João Vitor, o segundo jogador mais caro da história do Vasco. Basicamente, por mim é diferente, eu vou ficar aqui, eu tenho um contrato, mais 3 anos e meio de contrato, 1 milhão de salário aproximadamente, é um dinheiro que o Vasco vai gastar. E, sinceramente, não sei se a gente vai entrar nesse ponto, mas não tem clima nenhum mais para o João Vitor no Vasco. A grande questão é que é um custo altíssimo, que o Vasco não sabe o que fazer, um custo, inclusive, mensal altíssimo, porque tem um salário muito alto,
E o Pedrinho, a gestão, precisa tomar uma atitude, porque é a quarta vez que o jogador debocha da torcida, ou faz pouco caso, ou é indiferente com o torcedor, numa situação muito complexa. E parece que não há comando no clube. Opa, peraí. O torcedor não. Fica aqui um pouquinho escanteado, vem treinar separado. Não adianta querer sentar no contrato agora e achar que está tudo bem. Falta muito comando. Inclusive, muitas vezes parece que o Pedrinho terceiriza, né? Até quando ele abre, inclusive, o CT para o torcedor ir lá cobrar, o que deveria ser a função dele ir lá cobrar, porque são funcionários dele, né? Devem a ele, né? E não o torcedor tem que ir lá cobrar. Então, é uma situação, nesse momento, a gente falou de crise aqui no Flamengo, a do Vasco está bem acima. O problema, nessa aí, o Vasco conseguiu ganhar. O problema do Vasco é, inclusive, institucional.